Tarifa zero no transporte público ou passe livre é a principal proposta em 2024 em mais de 600 cidades por aí, em mais de 600 programas de governo. E fora isso, o levantamento também do Vota Aí vai nos mostrar aqui que triplicou-se as cidades que já dão esse benefício para os cidadãos. Muito embora, infelizmente, em Londrina, isso foi retirado. Esse direito à educação, de transporte para ir e voltar da escola ou da universidade, foi retirado maldosamente pelo atual prefeito, que inclusive só colhe os frutos do antigo prefeito. Quando ele não colhe, ele simplesmente estraga os frutos, que é o caso que o ex-prefeito Kiref, que é um dos maiores prefeitos da cidade de Londrina, vai ficar na história como um grande herói da cidade, porque pagou conta passada e também criou vários programas, como foi o Tarifa Zero do Passe Livre, que foi retirado por essa atual administração, infelizmente. Mas falando no Brasil, vamos acompanhar a matéria da BBC News Brasil sobre isso. Olha lá o tema aqui, ó. Por que cidades com tarifa zero triplicaram e proposta avança entre candidatos de direita? Olha, de direita, não é nem de esquerda. Antigamente era de esquerda, né, o passe livre, e hoje é da direita. Olha que coisa interessante. Vamos entender então. Uma bandeira, às vezes, coloca uma utopia, mas que indica um problema que é o peso do transporte no bolso do trabalhador. Utopia foi o termo usado pelo então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, PT, hoje ministro da Fazenda, para classificar a tarifa zero, política de gratuidade no transporte coletivo. A declaração foi feita em entrevista à Folha de São Paulo em junho de 2013, em meio à onda de protestos deflagrada pelo movimento Passe Livre, o MPL, contra o aumento da passagem de ônibus daquele ano. Pouco mais de 10 anos depois, 675 programas de governo de candidatos às prefeituras nas eleições de 2024 citam o termo tarifa zero ou passe livre, segundo o levantamento do projeto do Vota Aí, uma parceria entre o Centro de Estudos de Opinião Pública da Universidade de Campinas, o CESP-Unicamp, e o Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação Política e Opinião Pública da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o DOXA-URJ. O número praticamente dobrou em 2016 em relação a 2016, quando 384 candidatos citavam a gratuidade de transporte entre suas propostas. Em 2020, 434 menções. Olha como são legais, eles fazem um levantamento completo. A presença crescente da tarifa zero na pauta das eleições municipais acompanha o avanço dessa política nos municípios, muito embora em Londrina foi retirado. Olha só como nós tivemos um retrocesso nesses anos dessa atual administração. Até dezembro de 2024, 136 cidades brasileiras já adotavam a tarifa zero, segundo o levantamento da Associação Nacional das Empresas do Transporte Público, o NTU. Em 116 delas, a gratuidade no transporte abrange todo o sistema, todos os dias da semana. Olha só! Nas outras 20, a tarifa zero em dias específicos, ou para beneficiários, linhas e bairros determinados. O avanço da tarifa zero no país ganhou fôlego após a pandemia. Até 2020, eram 42 cidades com passe livre no Brasil. Desde 2021, outras 94 implementaram a gratuidade, ou seja, o número mais do que triplicou em 4 anos. Ao menos 6 capitais já adotam a política, ainda que de forma parcial. Olha que legal, não é cidade pequena, são cidades grandes. Como que Londrina deixou escapar isso? E o que a Câmara de Vereadores, como que não fez nada? Omissa, seus vereadores. Belo Horizonte, Minas Gerais, Florianópolis, Santa Catarina, Maceió, Alagoas, Palmas, Tocantins, São Luís, Maranhão e São Paulo. Para quem dizia que a tarifa zero era algo irrealizável, que era uma proposta de moleque, uma bobagem juvenil de quem só queria fazer baderna, hoje fica claro que essas pessoas estavam erradas, diz o Paik Dux Santarém. O nome dele, engraçado, antropólogo, urbanista e militante do MPL, desde essa função. Proposta avançando em candidatos da direita, porque realmente essas propostas são mais de esquerda, mas agora nós estamos na direita. Olha que surpreendente. Desde 2009, a lei obriga os candidatos ao Executivo Municipal a registrarem seus programas de governo no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O levantamento do projeto Vota Aí foi feito a partir desses documentos de forma automatizada, com a coleta de informações que constam nos programas. Olha, automatizado, olha só.
Interessante. Nara Salles, coordenadora do projeto, avalia que o crescimento do número de programas que citam a tarifa zero é significativo, principalmente considerando que não são todos os municípios brasileiros que têm transporte coletivo. Segundo a NTU, no Brasil, 2.703 municípios são atendidos por serviços organizados de transporte público, 49% do total de 5.570 municípios. O número de citações à tarifa zero nos programas de governo vem aumentando ao longo dos anos pelo destaque que o tema vem recebendo, o que tem a ver com a demanda da população, mas também com as experiências que têm sido implementadas nos últimos anos. Olha como Londrina, eu fico indignado. A pesquisadora destaca ainda que a proposta era, antes de mais nada, era presente entre os candidatos de partidos de esquerda, como vim dizer agora. Na eleição de 2016, 2020, PSOL, PT e PSTU capitalizavam o maior número dessas propostas no Brasil, representando mais de 50% do total. Agora, o tema avança também entre partidos de direita e centro-direita, observa a pesquisadora. Em 2024, PT e PSOL continuam sendo os partidos que mais trazem essas propostas em seus programas de governo, mas outros ganham espaço, como PL, MDB, PSD e outros. Olha aqui, o PT em 2024 ainda é o que mais tem esse tipo de proposta, mas em outros também está crescendo. De proposta do PT, a crise do transporte. A tarifa zero, o passe livre, é uma política pública que prevê o uso de transporte público sem cobrança de tarifa do cidadão. Neste modelo, o sistema é financiado pelo orçamento do município, com fontes e recursos que variam a partir do desenho adotado por cada cidade. O modelo foi proposto pela primeira vez quando Luísa Erundina, então do PT, estava à frente da Prefeitura de São Paulo em 1989, 1993. Quem primeiro teve a ideia foi o engenheiro Lúcio Gregori, à época secretário municipal de transportes. Gregori recorda que a inspiração veio de uma experiência no início do mandato de Erundina, como secretário de Serviços e Obras, então a responsável pela gestão do lixo na cidade. Como todos sabem, quando o lixeiro passa em casa, você não paga nada, simplesmente ele recolhe o lixo. E isso é coberto por uma taxa chamada taxa de lixo ou por uma parte do IPTU que cobre esses gastos, disse o engenheiro em entrevista publicada em junho pela Fundação Rosa Luxemburgo. Quando me tornei secretário de Transportes, um certo dia, vendo as filas gigantescas e dificuldades do transporte coletivo, pensei: por que não fazemos o mesmo que fazemos a coleta de lixo? Prosseguiu. Olha, eu falei, eu tenho um vídeo lá no YouTube sobre segurança coletiva, mas eu, em vez de transporte, eu digo para as cidades criarem uma taxa de segurança para melhorar a segurança nas cidades. Olha que interessante. Depois procurem, meu nome é Rona Botelho, ou Domingo no YouTube, e lá tem dentro do meu canal, tem a taxa de segurança, que eu mostro como criar uma taxa de segurança exatamente com esse modelo da taxa de coleta de lixo, fazendo exatamente isso. Bora pra frente. Em vez de pagar cada vez que se entra no transporte coletivo, pagamos uma taxa que cubra os custos. Então, quando você usa o transporte coletivo, não paga nada. Dessa ideia básica surgem as propostas de fazer o transporte coletivo com tarifa zero. Com o Erundina governando com a minoria na Câmara Municipal e isolada dentro do próprio partido, a proposta não avançou durante sua gestão. Mais de 10 anos depois, em 2005, foi criada o MPL. Após um período defendendo a gratuidade no transporte apenas para estudantes, o grupo passou a reivindicar a tarifa zero universal e ganhou notoriedade com os protestos de junho de 2013. Desde então, a proposta se tornou realidade em 136 cidades brasileiras, mas por um motivo talvez surpreendente para uma proposta que surgiu de um governo de esquerda e foi defendida por um movimento social em protestos de ruas, muitas vezes durante reprimidos pela polícia. Foram reprimidos. A tarifa zero se tornou uma solução para prefeitos e empresários do transporte coletivo em meio à crise do setor, provocada pela queda do número de passageiros agravada pela pandemia. Olha, aqui nós estamos com esse problema, mas pena que em Londrina tem uma máfia, né? Solução para a perda de passageiros. Daniel Santin, pesquisador do Tarifa Zero e autor de livros Sem Catraca, da Utopia à Realidade da Tarifa Zero, a ser lançado pela editora Autonomia Literária em 28 de setembro, e Passe Livre, as possibilidades de tarifa zero contra a distopia da uberização, 2019, aponta 3 motivos principais para o avanço dessa política nas cidades brasileiras.
O primeiro deles, segundo Santini, é econômico, fruto da queda no número de passageiros em meio ao avanço do transporte individual e da uberização, mas também no modelo de financiamento do transporte público na maior parte das cidades brasileiras, baseado na remuneração por passageiro. Esse modelo já estava em crise antes da Covid, mas depois dela, a diminuição dos passageiros, no número de passageiros se agrava, diz Santini. Quando os sistemas começam a perder passageiros, os empresários buscam aumentar o preço da passagem para compensar a perda de receita e reduzem a frequência dos ônibus para reduzir custos, afirma o pesquisador. Exatamente isso que está acontecendo em Londrina. Quando isso acontece, mais passageiros são perdidos, porque as pessoas não querem mandar esmagadas ou não têm dinheiro para pagar os valores mais altos. É um ciclo vicioso que gera uma espiral em queda no número de passageiros, o que vai minando a sustentabilidade do transporte público. Com isso, você começa a ter empresários não só favoráveis ao aumento do subsídio, ao valor pago pelas prefeituras para financiar parte do sistema de transporte público, como tarifa zero. Isso porque a gratuidade para o cidadão implica no subsídio total da tarifa pelo poder público, obviamente. E alguém tem que pagar. Francisco Cristóvão, diretor executivo da NTU, afirma que a ideia de que os empresários de ônibus se beneficiam com a tarifa zero é equivocada. Eventualmente, ela beneficia as empresas que estão instaladas no município, que adotam a tarifa zero, porque essas empresas não têm que fornecer mais o vale transporte. As empresas de ônibus não se beneficiam, porque o subsídio não é para elas. Quem são os subsidiados são os passageiros, que têm a possibilidade de usufruir de um serviço público sem necessidade de pagar a tarifa, argumenta o representante do setor empresarial. Olha que legal. O custo do transporte tem de ser coberto, seja pelos usuários através do pagamento de tarifa ou pela prefeitura quando ela decide trabalhar com tarifa zero. Então, dizer que tarifa zero beneficia a empresa de ônibus é ler engano, para não dizer má fé. Tarifa zero da voto. O segundo fator que explica o avanço da tarifa zero nas cidades é político, de Santini. A tarifa zero é uma política de que dá votos, porque ela resulta em muita adesão por parte da população, observa o pesquisador. Ela destaca com evidência disso o fato de que serem poucas cidades que reverteram a política depois de implementação, mesmo após a mudança da administração, que infelizmente foi aqui. Há uma taxa de manutenção superior a 96%. Isso mostra que é uma política de sucesso e muitos políticos, inclusive muitos que não são ligados ao campo mais progressista, perceberam isso. Um levantamento feito por Santini para seu novo livro mostra que 116 cidades com tarifa zero integral atualmente em vigor, a maioria é governada por partidos de centro-direita, ou melhor, ou mesmo direita radical. Apenas uma pequena parcela dos prefeitos e prefeitos que implementaram a política pode ser considerada de esquerda ou centro-esquerda, de acordo com o pesquisador. Aqui em Londrina foi de direita, olha que legal. O prefeito Kiref é de direita, ele que colocou, e quem retirou foi a esquerda. Olha que loucura. Parque Duque Santarém, do MPL, avalia que esses dados refletem o fato de que a maioria das pequenas cidades brasileiras são governadas pela direita. E são essas cidades que mais têm implementado a gratuidade no transporte, porque foram as primeiras a sofrer com o colapso financeiro de seu sistema de transporte, afirma. Um levantamento do Laboratório de Partidos Políticos e Sistemas Partidários da Universidade Federal do Paraná, UFPR, feito após as eleições municipais de 2020 e citado pela reportagem do G1, estimou que os partidos de direita comandam 82% dos municípios brasileiros desde a última eleição, superando uma larga margem de 15% e os centros 4%. Será? Sei não. Já os dados do NTU mostram que mais de 60% dos municípios a adotar a tarifa zero têm até 50 mil habitantes e uma frota total de, no máximo, 10 ônibus. As cidades menores têm uma frota muito pequena, então é mais fácil para a prefeitura bancar o custo da prestação de serviço, diz Francisco Cristóvão. Por isso, o terceiro fator citado por Santini para o avanço da tarifa zero nas cidades é o papel da mobilização social nas últimas 2 décadas em prol da ideia de mobilidade como direito. Parque Santarém compartilha essa avaliação. As lutas sociais criaram progressivamente empecilhos para que o transporte coletivo sanasse sua crise de financiamento por meio do aumento de tarifas, que era a forma histórica que o setor utilizava para resolver as suas dificuldades, defende o militante. Impactos sociais. Passada mais de uma década de junho de 2013 e com a explosão do número de cidades com a tarifa zero nos últimos 4 anos, já é possível fazer um balanço dos impactos dessa política nas cidades.
Um primeiro efeito observado por gestores municipais é um forte aumento na demanda pelo transporte público após a adoção da gratuidade. Olha só. Aqui em Maricá, a demanda cresceu mais de 6 vezes, disse Celso Haddad, presidente da Empresa Pública de Transportes MPT de Maricá, em entrevista à BBC Brasil em abril de 2023. Tínhamos em torno de 15 mil a 20 mil pessoas transportadas diariamente. Hoje transportamos mais de 120 mil. A tarifa zero é um propulsor do direito de ir e vir. É muito avassaladora a diferença. A cidade fluminense iniciou seu projeto de tarifa zero em 2014, durante o mandato do Washington Quatá do PT na prefeitura, financiando o modelo graças a um orçamento turbinado por royalties do petróleo. Compensação recebida por municípios pela exploração do óleo em suas águas. Um segundo impacto apontado por gestores públicos é o aquecimento das economias municipais, com o dinheiro economizado nas passagens sendo destinado ao varejo, aos serviços locais, resultando em maior arrecadação de impostos para os cofres municipais das cidades e o maior acesso a serviços de saúde e bens culturais. Olha só como é, cara. Como faltou inteligência para esse governo londrinense. É uma questão muito maior do que a mobilidade. Existe a questão social e de geração de recursos, porque na hora em que eu implantei a tarifa zero, aumentou o gasto no comércio, a arrecadação do ICMS e de ISS. Relatou Josué Ramos, do PL, prefeito de Vargem Grande Paulista, São Paulo, que implementou a tarifa zero no município em 2019 devido à necessidade crescente de subsídios para o transporte. Na cidade, a gratuidade é financiada por meio de um fundo cujas principais receitas são uma taxa paga pelas empresas locais no lugar do vale transporte, publicidade no ônibus, locação de lojas. Olha só, ele criou uma taxa para as empresas, em vez de pagar o vale transporte, paga uma taxa e fica mais barato. Olha só, o cara é inteligente. Existe também a questão da saúde. Tínhamos 30% de pessoas que faltavam a consulta médica e esse índice reduziu, porque as pessoas não tinham dinheiro para ir à consulta. Então, ajudou em todas as áreas. A tarifa zero, a ser debatida, precisa levar em conta tudo isso. Os desafios das grandes cidades. Agora sim, Londrina. Embora a tarifa zero esteja avançando nas pequenas e médias cidades, ainda não há nenhuma capital que tenha adotado o modelo de forma integral. Entre as 6 delas que adotam as medidas, há restrições de dias de funcionamento, regiões ou usuários atendidos, segundo a NTU. Belo Horizonte, somente nas linhas que atendem vilas e favelas. Florianópolis, somente o último domingo de cada mês. Maceió, apenas aos domingos. Palmas, apenas aos domingos e feriados. São Luís, somente para trabalhadores com cartão de programa Expresso Trabalhador. São Paulo, apenas aos domingos. Entre os desafios para a adoção de tarifa zero nas grandes cidades está o custo de implementação. Em São Paulo, por exemplo, o custo de operação do sistema de ônibus municipais é estimado em 12 bilhões de reais, sendo que 5 bilhões financiados por o subsídio. Nossa! Para bancar somente a tarifa zero aos domingos foram destinados 500 milhões de orçamento da prefeitura em 2024. Para além do custo, há outras entraves, como conseguir atender o esperado aumento da demanda, que exige investimentos não apenas no aumento da frota, mas em infraestrutura urbana. Há também desafios na integração com o transporte sobre trilhos, já que os metrôs e trens operam em muitas capitais no limite de sua capacidade e costumam ser geridos pelos governos estaduais. Bolsa Família sobre rodas. Para Paique Santarém, do MPL, apesar da satisfação em ver o número crescente de pessoas conquistando o direito à mobilidade, que foi assegurado pelo artigo 6º da Constituição através da Emenda Constitucional 90 de 2015, ainda há muito a ser feito pela democratização de fato do transporte público no país. Não encaramos só como uma conquista, porque consideramos que estamos no meio de um processo de luta, diz o ativista. E estamos ainda distantes de construção de um sistema único de mobilidade no país, em que os usuários e trabalhadores do transporte tenham direito de gestão sobre o tema, e com financiamento progressivo, isto é, contribuição da maior parcela mais rica da população. A proposta de criação de um sistema único de mobilidade, o SUM, baseado no sistema de saúde SUS, no SUS, olha só que legal, foi apresentada pela hoje deputada federal Luiz Erundina, do PSOL. PEC 25/2023. Essa PEC nacionaliza a tarifa zero, tornando a política pública nacional financiada por meio de recursos dos municípios e estados da União. Essa hoje é uma bandeira nossa bandeira de Santarém.
Para Santini, que estudou em seu mestrado a experiência da tarifa zero em Mariana, Minas Gerais, a nacionalização da política seria equivalente a um novo Bolsa Família. Cruza dados do CadÚnico, cadastro de famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, com o número de viagens georreferenciadas para identificar onde houve o maior aumento de uso do transporte público com a tarifa zero em Mariana. Fica evidente que houve um aumento expressivo nos bairros mais pobres, que linhas que conectam as regiões centrais, onde estão os equipamentos de saúde, de culturas, para linhas de saúde, cultura e emprego. Então, com a tarifa zero, há uma redução de segregação que marca nossas cidades e um aumento da possibilidade de pessoas pobres alcançarem serviços essenciais. É uma ferramenta clara para a redução da desigualdade social, com potencial para ter impacto como um Bolsa Família. Que reportagem magnífica. Longa, mas magnífica.